Olá, eu sou Luciano França, cirurgião bucomaxilofacial, ortodontista, e nós vamos falar hoje sobre tratamento da deformidade dentofacial. Vamos apresentar um caso de uma paciente com uma assimetria e uma leve protrusão de mandíbula que trazia para ela alguns transtornos. Ela tinha queixa de estética e queixa funcional. Tinha dificuldade de mastigação, um problema de maloclusão com assimetria e sobrecarga articular que trazia dores, ruídos articulares e grandes transtornos funcionais para essa paciente. Associado a isso, nós temos um problema estético que também era uma queixa dessa paciente. Um leve aumento da altura facial inferior que evitava que ela vedasse os lábios de forma passiva, uma mordida em topo com uma protrusão do mento. Inicialmente, nós planejamos, fazendo um diagnóstico desse caso, nós temos uma norma lateral, a gente consegue perceber exatamente isso que foi dito agora. Uma leve protrusão da mandíbula com uma relação de lábio invertida, o lábio inferior à frente do lábio superior e a ausência de vedamento labial passivo, o que atrapalhava muito na função dessa paciente, lábios sempre ressecados, dificuldades respiratórias associadas a outros problemas oclusais e mastigatórios. Numa norma frontal, também conseguimos perceber essa ausência de vedamento labial. Apesar de ter uma exposição de incisivo relativamente boa, ela apresenta um aumento dessa altura facial inferior com uma mordida em topo. Então, nós vemos aqui na norma lateral uma leve protrusão da mandíbula com o lábio inferior muito protruído, 5 milímetros à frente de uma linha vertical verdadeira, o que é protrusão demais para um caso como esse. Então, a maxila da paciente ela está relativamente bem posicionada. Lábios bem posicionados, ponto A bem posicionado, incisivo superior também bem posicionado. A mandíbula é o grande problema nesse caso. A gente consegue perceber que o grande problema está na mandíbula nessa norma lateral. Quando vamos para uma norma frontal, nós vemos que existe uma grande assimetria nesse caso. Na verdade, um quente excessivo do lado esquerdo, perdão. Nós temos um lado esquerdo mais alto do que o lado direito. Fazendo as mensurações aqui, nós temos uma diferença de mais ou menos 2 milímetros, 2,5 do lado direito lado esquerdo mais alto em relação ao lado direito. Esse quente, essa alteração desse eixo faz com que a paciente sobrecarregue as articulações, com que ela tenha um sorriso assimétrico, uma função prejudicada e uma estética prejudicada no final. E nós buscamos, através do tratamento, corrigir essas assimetrias e trazer a melhor função e melhor estética associada para essa paciente. Com esse diagnóstico fechado, nós agora passamos para a fase do planejamento do caso. Nós temos o diagnóstico fechado e agora vamos planejar com números, análise cefalométrica de tecido mole e análise facial, o que eu busco para o resultado cirúrgico dessa paciente. Numa análise cefalométrica de tecido mole, eu tenho, nesse caso, alguns fatores que já foram ditos, mas que eu vou relatar aqui novamente. Nós temos um incisivo superior bem posicionado, uma mordida em topo, um plano oclusal dentro do limite, mas relativamente baixo, 4 graus de plano oclusal, ele é relativamente baixo, eu gosto de deixar sempre no meio que o plano oclusal, nós temos uma média de variação de 4 a 12, o ideal seria 8, então procuro sempre deixar no 8, 7, o mais próximo possível desse meio que é o ideal para o paciente. Então ela tem um plano oclusal de 4 graus e um pogônio bem protruído. Ela está com um pogônio 1 milímetro atrás da linha vertical verdadeira
que seria muito protruído. O ideal é que esse pogônio tivesse a 3 milímetros atrás dessa linha. Então, com esses números, agora nós vamos transferir esses números para a cirurgia virtual, fazer a cirurgia virtual no programa de planejamento 3D, para depois fazermos a cirurgia no paciente. Passando para o caso da cirurgia, passando para a cirurgia virtual, nós temos no crânio composto da paciente todas as mensurações que já foram feitas antes. Agora a gente consegue confirmar e conferir elas aqui no 3D. Conferindo no 3D, nós temos agora que trazer todo o planejamento que foi feito no 2D, trazemos para o 3D, e com a cirurgia virtual nós vamos gerar a guia cirúrgica, que esse é o passo a passo que nós vamos mostrar agora. Em 3D aqui nós conseguimos ver no crânio composto da paciente os detalhes que foram relatados antes, uma assimetria facial, o lado de esquerdo relativamente mais alto, maior do que o lado direito, com o mento desviado para o lado direito por conta desse quente, e a mordida em topo com aumento da altura facial inferior por conta dessa mordida em topo e falta de encaixe oclusal. Nós planejamos para essa paciente uma correção do quente com a correção da linha média e um giro do plano oclusal no sentido horário, para dar um pouco de suporte labial superior, principalmente na região de espinha nasal, para que possamos ter um suporte melhor na região nasal e no lábio, e suavizar mais o pogônio da paciente, suavizar trazendo um pouco de retidão nesse perfil, deixando ele mais reto, e com o queixo mais suave, que esteticamente era a grande queixa da paciente, era o queixo muito forte, muito pronunciado. E nós vamos suavizar com esse giro horário do plano oclusal, sem a necessidade de fazer uma endoplastia. Então nós fizemos a correção do quente, a correção da linha média, a correção do plano oclusal com giro horário, deixando ele em 8,15 graus. Nos ajustes, nós vamos ver que nós temos todas as bases ósseas bem relacionadas e bem posicionadas. Nós vemos aqui um IO muito bem posicionado, colocando os números, nós vamos ver que a gente tem IO 28 relativo aos dois lados, 16 na questão dentária. Então, nós temos umas bases ósseas muito bem estáveis, muito bem posicionadas, o que traz um resultado de estabilidade oclusal, de estabilidade funcional e estética também muito duradouro e muito confiável para essa paciente. Tá? Com a cirurgia virtual feita, nós temos agora a possibilidade de gerar as goteiras cirúrgicas que serão levadas para o centro cirúrgico, levadas para o transoperatório, e todas essas movimentações que foram planejadas e ditas agora já estão embutidas nessa goteira. Então, com essa movimentação embutida nas goteiras, nós só precisamos encaixar essa goteira na oclusão da paciente na hora da cirurgia e fixar. Toda essa mensuração que foi feita aqui não precisa ser feita na cirurgia, à exceção da mensuração em altura. Essa sim é feita na cirurgia. Todas as outras não. Tá? Então nós vamos gerar aqui agora as goteiras, podem ser uma ou duas, depende de cada caso. Nesse caso foi utilizada uma goteira só. Nós vamos gerar a goteira para que possamos depois mandar imprimir essa goteira em 3D e poder levar para o centro cirúrgico. Nós temos antes disso também uma apresentaçãozinha que podemos fazer e mostrar ao paciente do caso, um antes e depois. Não seria um antes e depois, mas seria uma predicção do que iria acontecer e do movimento que acontece na cirurgia. Então, esse movimento eu sempre mostro, é interessante que ela veja o movimento esquelético que acontece para que ela tenha noção do que vai acontecer. E depois disso nós geramos as goteiras. Então, agora vamos gerar a goteira cirúrgica que vai para a cirurgia do paciente, com todas as movimentações já embutidas nessa goteira.
Então, nós temos aqui uma tela no programa de planejamento, que o que eu uso é o Dolphin. Nós temos uma tela em que eu vou travar agora na posição intermediária para poder desenhar essa goteira. Então, eu desenho a goteira da forma, pegando as cúspides dos dentes até onde eu quero, livrando os bractes, livrando o que eu tenha de interferência para ficar somente o contato, o encaixe dentário. Então, eu desenho essa goteira e depois eu vou criar um arquivo em STL e vou fazer um preview. Nesse preview da goteira, eu vou olhar e vou conferir se realmente a posição está correta, se realmente com relação à movimentação que tinha sido feita, que aqui está exatamente uma mordida aberta anterior, por conta do giro horário que aconteceu, e a mandíbula recuando um pouco. Então, essa goteira realmente está na posição correta. Eu gero agora um arquivo em STL e envio para o centro de impressão. O centro de impressão vai imprimir essa goteira em 3D e vai enviar para mim ou para o hospital, para que essa goteira seja esterilizada e levada para a cirurgia no momento do procedimento cirúrgico. E ela que vai ser utilizada no transoperatório como guia de movimentação. Todas as movimentações, volto a dizer, estão embutidas nessa goteira já. Eu não preciso medir nada de recuo, de avanço, de quente que mudou, não preciso medir nada disso. A única medida que eu faço é a minha referência externa vertical, para que eu possa manter, aumentar ou diminuir a minha altura facial, exposição de incisivo. Isso daí, num outro momento a gente pode falar sobre isso, mas agora é só entender que a goteira tem todas as movimentações embutidas. Ok? Com essa goteira feita, agora é ir para a cirurgia. A gente é só agendar a cirurgia com o paciente e no dia agendado, executar o procedimento. E seguir depois nas questões de pós-operatório, que também já é um outro assunto para se comentar. Tá ok? Então, após a execução da cirurgia, nós temos aqui como resultado essa situação. Vamos lá, uma foto inicial da paciente, nós vemos aquela situação inicial que foi dita da ausência de vedamento labial e de altura facial inferior aumentada com essa relação de lábios invertida. E no final, nós temos aqui já a altura facial diminuída, selamento labial passivo, o pogônio bem mais suave, trazendo um perfil mais reto e um ângulo nasolabial mais fechado, mais desenhado para essa paciente, trazendo um resultado estético bem mais aceitável, bem mais agradável para a paciente. Na norma frontal, nós temos aqui a foto inicial do paciente com a ausência de vedamento labial, a FAI, altura facial inferior aumentada, uma exposição de incisivo um pouco aumentada também e que traz esse aspecto estético de face longa. Após a cirurgia, nós temos o vedamento labial passivo, com o rosto, o ângulo da mandíbula mais desenhado e trazendo um aspecto estético bem legal. No sorriso, nós vemos bem a diferença agora com relação à correção da assimetria. Na foto inicial, nós tínhamos um sorriso em que tinha uma aparência de gengiva muito grande e assimétrica, com o lado esquerdo mostrando muito mais gengiva do que o lado direito. E uma mordida em topo, deixando essa altura facial aumentada. E agora nós temos uma gengiva muito mais homogênea, mostrando uma faixa bem menor, com o quente resolvido e um sorriso mais natural e mais harmônico com essa paciente. Tá? Os resultados estéticos foram bem satisfatórios, a paciente ficou muito satisfeita e nós temos algumas situações que demonstram a satisfação da paciente, que quando ela começa a se fotografar mais. Vários pacientes nesse sentido não se fotografam muito, não gostam de mostrar a imagem. Depois, quando você começa a perceber essa paciente fotografando e expondo a sua imagem, isso é legal, é um resultado bem legal. Gostaria de agradecer a todos que acompanharam e disponibilizaram algum tempo para poder assistir esse webinar.